Falar da Maria Bonita não é uma coisa simples. Para alguns ela foi uma mulher forte, para outros ela foi só a companheira do Lampião. E tem aqueles que veem só violência. Mas a verdade é que a história dela mistura tudo isso sim. Em fevereiro eu fiz a Rota do Cangaço e essa experiência me levou a procurar livros e pesquisas para entender mais sobre esse assunto, sobre a Maria Bonita e sobre como viviam as mulheres nesse contexto. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre esse assunto. Olá, pessoa que tá me assistindo! Meu nome é Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Antes de mais nada, porque eu sei que eu vou esquecer de falar isso depois, se inscreve aqui, curte o vídeo, deixa seu comentário, compartilha com os coleguinhas e amiguinhos também se você gostar. E bom, em fevereiro eu fui pra Aracaju e como eu falei, lá eu fiz um passeio que é a Rota do Cangaço, que é uma trilha pela Caatinga que nos leva até o lugar onde o Lampião, a Maria Bonita e outros cangaceiros foram mortos. E eu confesso pra vocês que o meu conhecimento sobre o cangaço era muito superficial. Eu lembrava um pouco do que a gente aprende na escola, mas é um assunto que eu nunca tinha pesquisado muito a fundo, pra ser sincera. E eu gosto muito de mergulhar na cultura dos lugares que eu vou, de ler livros, conhecer os autores locais e tudo. Então é claro que eu comprei livros sobre o cangaço pra entender mais sobre esse fenômeno que, gostando ou não, foi importante pra nossa história. O primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, Apagando o Lampião, e ele não é o tema do vídeo de hoje, tá? Mas eu só tô compartilhando porque foi o primeiro que eu comprei e que, apesar de ter sido escrito pelo maior especialista na história do cangaço do Brasil, o Frederico Pernambucano de Mello, a escrita dele não me prendeu e eu tava empurrando a leitura, sabe? É um livro que eu quero tentar voltar em outro momento, mas agora não tava rolando assim pra mim. E aí eu tinha comprado outro livro, esse daqui, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. E eu decidi dar uma folhada pra ter umas primeiras impressões e eu simplesmente não consegui parar. Então eu interrompi a leitura do outro e foquei nesse aqui, li muito rápido porque é uma leitura muito envolvente e é esse livro que a gente vai explorar hoje. E bom, apesar de Maria Bonita ser muito conhecida, a verdade é que tem poucos registros sobre ela e sobre o que acontecia no cangaço. Tudo o que se sabe sobre Maria Bonita hoje não foi dito nem escrito por ela. Então a Adriana Negreiros, ela faz um trabalho bem extenso de pesquisa aqui para conseguir construir esse retrato não só da Maria Bonita, mas das mulheres do cangaço de maneira geral. E isso para mim foi um ponto muito interessante, porque quando se fala de cangaço, normalmente fala-se do Lampião, do Corisco, ou de uma maneira geral, mas sempre mais focada nos homens. Então ter um livro que busca entender a vivência das mulheres nesse contexto muda a forma de entender essa história também. E a autora faz outra coisa que eu achei muito interessante, que é trazer a situação das mulheres do período nascidas em outras regiões, mais pro sul do país, né, nas capitais mais pro sul do país, porque quando a gente fala de cangaço, a gente fala do início do século passado, no interior do Nordeste, mas a verdade é que a situação pra mulher não era boa em nenhum lugar. Eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente guardar. E bom, quem foi Maria Bonita? Primeiro de tudo, ela não se chamava assim. O nome dela era Maria, sim, mas esse Bonita só veio depois que ela morreu, e tem algumas possíveis explicações pra esse nome, como um filme que foi lançado baseado na obra do Afrânio Peixoto, que tinha esse nome, né, Maria Bonita. Mas enquanto era viva, a Maria era na verdade conhecida como Maria de Deia, porque a mãe dela era a Deia. E isso era uma maneira comum de se referir às pessoas na época. Por exemplo, o Zé de Felipe era filho do Felipe. E a mulher também podia ser identificada pelo nome do homem. Então a Maria também era conhecida como Maria de Capitão, quando ela estava com o Lampião. Então Maria, Maria Bonita, Maria de Deia, Maria de Capitão são formas diferentes de se referir à mesma pessoa. A Maria nasceu no interior da Bahia, em um lugar chamado Malhada do Caiçara. E tem uma fake news bem difundida sobre ela, de que ela nasceu no dia 8 de março. Não sei por que associaram a Maria Bonita ao Dia da Mulher, mas os registros indicam que ela nasceu no dia 17 de janeiro. Ela era considerada uma mulher bonita, ela tinha coxas grossas que chamavam a atenção, ela era muito decidida, bem-humorada e reverente. E aos 15 anos ela se casou com o Zé de Neném, mas era um casamento completamente infeliz. Ele traía muito, e apesar de ser uma coisa que era meio comum na época e as mulheres tinham que aceitar, a Maria de Deia não aceitava. E com bastante frequência eles brigavam e ela voltava pra casa dos pais, onde ela aproveitava pra ir nos bailes e se divertir também. E foi em uma volta dessas pra casa dos pais que ela conheceu o Lampião, que já era um cangaceiro muito famoso naquele período. E que a gente precisa fazer uma pequena pausa. O meu foco aqui não é explicar o cangaço em profundidade, mas algum contexto se faz necessário. No imaginário popular, quando se fala
fala de cangaço, vem duas imagens à mente, a de bandidos e a de heróis. De um lado, os cangaceiros são vistos como criminosos terríveis, e do outro lado, como figuras que enfrentavam as autoridades e defendiam o povo sertanejo. Mas é claro que a realidade é muito mais complexa do que essa divisão. No início do século passado, a vida do povo sertanejo não era nada fácil, porque além de ter que lidar com a seca, com a escassez de quase tudo, com as condições muito duras de vida, eles também tinham que lidar com o coronelismo, com o cangaço e com a polícia volante. Os chamados coronéis eram grandes proprietários com muito poder local que contavam com jagunços armados e que muitas vezes exerciam esse poder de forma violenta. Essas figuras muitas vezes tomavam à força a terra de pequenos proprietários, matavam os animais deles e agrediam e assassinavam pessoas. Além de, claro, obrigar as pessoas a votar em quem elas mandavam. E esse poder dos coronéis não tinha quase nenhum enfrentamento. E aí, nesse contexto de desigualdade, de violência e de ausência de Estado, surge o cangaço. Esse fenômeno é muitas vezes chamado de banditismo social, que é um conceito usado para definir aqueles camponeses que, vivendo os conflitos do grupo social ao qual eles pertencem, eles optam por sair, desse grupo, se tornando bandidos. Nesse conceito, bandidos que lutam contra as causas que oprimem o seu grupo social. E por isso também gera a empatia do grupo social ao qual eles pertencem ou pertenciam, que os vê como defensores, como se a justiça estivesse finalmente sendo feita. Mas isso não significa que os cangaceiros tinham, de fato, o objetivo de mudar a estrutura social. Muitos deles, inclusive, mantinham relações com os próprios coronéis e foram responsáveis por inúmeros crimes extremamente violentos, inclusive contra o povo sertanejo, que, nessa lógica do banditismo social, teoricamente, eles deveriam proteger. E aí, com tudo isso, surge a polícia volante, que é a polícia que vem para combater o cangaço, mas também trazendo práticas muito violentas, não só contra os cangaceiros, mas contra a população do sertão. Teve gente que entrou no cangaço depois de ter a família torturada pela polícia. E teve gente que foi morta pelos cangaceiros depois de colaborar com a polícia. Ou seja, no meio de tudo isso, o sertanejo tava ali. Muitas vezes com medo de todos os lados, às vezes colaborando com um, às vezes colaborando com outro, mais por medo do que por escolha. E é por isso que existem percepções tão diferentes sobre o cangaço. Em muitas situações, inclusive no povoado da Maria Bonita, quando os cangaceiros chegavam em paz, consumindo, indo nos bailes, convivendo com os locais, eles eram bem vistos pela população que estava sendo explorada pelos coronéis e violentada pela polícia. Mas é claro que isso não significa que os cangaceiros sempre chegavam em paz. Então, as opiniões diversas sobre o cangaço existem porque, de fato, é uma situação complexa. Mas, voltando para nossa narrativa principal aqui, a Maria e o Lampião se conheceram, se apaixonaram e eles começaram a namorar meio que à distância, porque ele continuou a vida no cangaço e ia visitá-la quando ele podia. Até que ela decide abandonar o casamento e se juntar a ele no cangaço. E ela se torna, então, a primeira mulher a integrar de forma estável o grupo e, muito possivelmente, a primeira cangaceira do Brasil. Segundo os relatos, a Maria era uma pessoa vaidosa, brincalhona, corajosa e decidida. E ela também era ciumenta e brigava com o Lampião por causa disso em várias ocasiões. Não se tem registros dele sendo violento com ela, apesar de, com certeza, com toda a brutalidade de um líder de cangaço, ele parecia respeitar a opinião dela. Inclusive, tem relatos de pessoas que tiveram suas vidas poupadas pelo Lampião depois que a Maria intercedeu em favor delas. Ela e nenhuma mulher costumava participar das ações, do grupo, mas tem relatos também de um assalto que a Maria arrancou os brincos direto da orelha de uma senhora. Eles viveram essa vida bandida, literalmente, juntos por 8 anos. A Maria engravidou algumas vezes, mas eles tiveram só uma filha, a Expedita, que tá viva até hoje. Depois que eles tiveram a filha e à medida em que iam envelhecendo, eles começaram a pensar em abandonar essa vida do cangaço para tentar uma vida mais tranquila, mas isso nunca aconteceu. A partir da entrada da Maria no cangaço, outras mulheres também foram aceitas, mas é importante dizer que, diferente da Maria, muitas não entraram por escolha própria. Algumas foram raptadas ainda muito jovens, inclusive. Outras tantas entraram querendo fugir da pobreza e da vida certa que teriam no sertão, mas sem saber onde exatamente estavam entrando. A vida no cangaço era muito dura, eles não tinham um lugar fixo, então estavam em constante deslocamento, ficando em esconderijos, os chamados coitos, que muitas vezes pertenciam a coronéis. Chegavam a passar fome, eles tinham que levar tudo o que eles tinham com eles, porque, como não tinham um lugar fixo, então estavam carregando sempre muito peso, enfim. Um dos cangaceiros mais famosos é o Corisco, conhecido como Diabo Loiro, e a companheira dele, a Dadá, também é muito conhecida. Mas o que eu não sabia é que a Dadá foi sequestrada pelo Corisco quando ela tinha 12 anos de idade e ainda brincava com bonecas. Foi violentada e levada para essa vida no cangaço. Até o Lampião se espantou com a idade da menina e perguntou pro Corisco se ele pegou uma criança para criar.
Pois é. Ah, e só pra vocês terem noção de toda essa violência que eu falo. Se não bastasse a dor de ter a sua filhinha levada pelos cangaceiros, depois do sequestro, a polícia achou que o pai estava colaborando com os cangaceiros e o torturou, chegando até a arrancar a sua orelha. Quando as mulheres engravidavam no cangaço, o que é uma coisa que acontecia com uma certa frequência, algumas conseguiam ficar escondidas, mas muitas vezes elas tinham que continuar no ritmo de caminhada e de fuga deles, tendo os bebês em condições precárias e tendo que doá-los logo que eles nasciam, porque não tinha condições de criar uma criança nesse contexto, e o bebê ainda poderia denunciar o esconderijo deles por conta do choro. Enquanto o cangaceiro era um homem que não tinha patrão e que não se submetia e que de alguma maneira subvertia a lógica de opressão que existia na sociedade naquele período, o mesmo não era verdade para as mulheres. As cangaceiras não eram livres e tinham que se submeter à autoridade dos maridos. E a realidade que elas viviam era muito parecida com a realidade das outras mulheres sertanejas. Quando a polícia enviava informações sobre o cangaço para a imprensa, sempre descrevia as cangaceiras como sanguinárias, como se elas pegassem em armas, o que não era verdade na maior parte dos casos, tendo registro de só uma cangaceira que pegava em armas. O que não quer dizer que elas, principalmente Maria de Déia e Dadá, não conseguiam exercer alguma influência e tomar decisões em alguns momentos pontuais. Essas mulheres não tinham a opção de sair, era permanecer ali ou morrer. Muitas viviam com medo constante de serem substituídas ou punidas, e se o companheiro delas morresse, elas poderiam ser escolhidas por outro dos cangaceiros para que ficassem com elas, ou elas também eram condenadas, porque já sabiam demais sobre os esconderijos e a realidade deles. E a violência contra as mulheres também era usada como forma de punição aos homens. Sabe, um homem quer se vingar de outro e violenta a mulher dele pra isso. Um dos cangaceiros, o Zé Baiano, ele marcava as mulheres com ferro quente depois de violentá-las. E quando a polícia finalmente conseguiu matá-los, decapitando todos os que não conseguiram fugir, o que aparentemente era uma prática bem comum no período de todos os lados, a morte da Maria Bonita foi especialmente cruel e ela ainda teve o seu corpo violado depois de morta. Só pra lembrar que as violências e os abusos contra as mulheres não acabam nunca. Esse é um livro difícil de ler, eu não vou mentir, porque apesar da escrita super fluida, é um tema difícil e essa constatação de que a vida da mulher não valia nada é devastadora. Em muitos momentos durante a leitura fica evidente como as mulheres não eram tratadas, não eram tidas, não eram vistas como sujeito, e sim como posse dos homens, ou como um objeto que você pode usar, tocar, brincar e depois se desfazer. E o mais triste de tudo é perceber que essa lógica ainda continua mesmo um século depois, e a gente vê isso nesses casos absurdos de violência e de feminicídio que estão tão presentes hoje, né? E a autora aqui constrói um retrato muito completo da Maria Bonita dentro do que é possível se ter de informações também, e ajuda a entender esse contexto em que ela vivia e como era a situação das mulheres de maneira geral no cangaço. Tem que ter estômago pra ler, mas é uma leitura que me deixou vidrada e que me ajudou a entender um pouco mais sobre essa parte da nossa história. E eu recomendo a leitura. E você já leu esse livro? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E eu quero ler mais livros sobre o cangaço, ver filmes, séries, enfim. Então, se você tiver algum conteúdo pra indicar também, pode deixar aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!